Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, concurseiro, fala, concurseira, por cá, professora Clismane Alves, sua professora de Legislação Penal Extravagante. Estamos passando para a gente conversar um pouquinho a respeito de uma lei de extrema relevância para o concurso dos senhores, que é a Lei 8.072 de 90, a lei que vai tratar a respeito dos crimes hediondos. É uma lei bem tranquila da gente trabalhar, acredito que você já tenha dado uma olhadinha aí. Entretanto, né, em razão de algumas modificações trazidas ali pelo pacote anticrime, é necessário que a gente converse e aí dê tudo certo, né? Se você nunca viu essa lei, fica com a gente aqui até o final, que você vai conseguir aprender e acompanhar tudo 100%, chegar a 100% na sua prova para responder qualquer questão e se eximir aí de errar uma questão por qualquer pegadinha da banca, beleza? Vamos começar. Vem aqui comigo primeiro na lousa pra gente trabalhar. Ó, a Lei 8.072, crimes hediondos, a matéria é essa e o arroba da sua professora é esse. Profa Clismane Alves, tá certo? Se tiver dúvida, você me chama lá na DM que a gente vai resolver como é que faz, tá certo? Com a dúvida? Ó, fundamentos constitucionais. Sempre que a gente vai trabalhar uma lei penal extravagante, é necessário que a gente vá na fonte. Onde é a fonte? A Constituição Federal. Para verificar se existe algum fundamento de existência daquela lei. Se você já assistiu outras aulas minhas, você deve já ter escutado eu falando isso. É a mesma coisa? É. Por quê? Porque é uma legislação extravagante, a gente precisa consultar o fundamento constitucional dessa norma, certo? Lá no artigo 5º vai dizer que são inafiançáveis e insuscetíveis de graça, indulto e anistia os crimes hediondos e os equiparados a hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e todo aquele que podendo evitar se omitir, tá certo? Então nós temos o fundamento constitucional. Aí o legislador ordinário disse assim, o constitucional, né? O legislador constituinte disse assim, o legislador ordinário, eu estou criando aqui um mandado de criminalização. Estou dizendo que os crimes eles são inafiançáveis, suscetíveis de graça, indulto e anistia. Agora você, por gentileza, crie uma lei e criminalize esses delitos hediondos e diga quais são esses delitos hediondos para a gente poder saber quem é que não vai ter direito à fiança, nem a indulto, nem a graça, nem a anistia, certo? Então há um mandado de criminalização lá no artigo 5º. Logo, essa norma é uma norma de eficácia limitada. Haja vista que necessita de uma outra lei que a regulamente. Qual é essa lei? Essa aqui. 8.072 de 90, tá certo? Isso aqui você vai estudar lá em Constitucional, né? Eu tô só adiantando aqui que na minha matéria é uma norma de eficácia limitada, que depende de outra lei para que ela possa, de fato, ali produzir os seus efeitos, né? Vigorar aqui no nosso mundo jurídico. Show? Fundamento constitucional batido. Vamos para os critérios de definição legal. Professora, é no caso concreto, é tipo assim, fulano de tal praticou um estupro contra vulnerável. Como é um crime muito grave, lá na hora o juiz vai dizer, eita, esse crime aqui é grave, viu? Peraí, que eu vou considerar ele como hediondo. É assim que funciona? Claro que não, tá, pessoal? Nós temos sistemas para fazer a definição do que é ou não um crime hediondo. Nós temos o sistema judicial, o sistema misto e o sistema legal.
Como é o sistema judicial? É exatamente esse que eu falei para você. O juiz, no caso concreto, vai analisar o que é hediondo e o que não é. A gente aplica esse negócio aqui? Aplica não, tá certo? Não é o aplicado pelo Brasil. O misto é o quê? É o legal junto com o judicial. Legal vem de lei, é o que está na lei. E judicial vem de juiz, né? Então o juiz pegaria a lei, olharia assim e diria assim, olha, esse crime aqui era para ser hediondo, mas eu tô achando que não foi cometido de maneira tão grave, então ele não vai mais ser. Ou esse crime aqui, ele não era hediondo, mas como ele é grave, eu acho que ele vai ser, tá certo? O misto seria a junção dessas duas coisas, não é o aplicado pela gente também. Qual é o sistema, então, do Brasil? Ó? Sistema legal, tá certo? É necessário que o delito esteja dentro de um rol que foi especificado pelo legislador ordinário para que seja considerado um delito hediondo. Então, o sistema que a gente trabalha para definição é o sistema legal. Legal vem de lei, tá bom? E aí, é só o que está em lei que pode ser considerado hediondo. Não cabe nenhum tipo de interpretação para incluir ou retirar a hediondez de um delito. Show? Entendido? Vamos avançar. Agora a gente vai tratar da classificação. Você precisa lembrar que os crimes hediondos, eles são punidos a título de consumação, é claro, e a título de tentativa também. Porque isso aqui é uma pegadinha de prova. Toda vez o examinador vem dizer que só pune os hediondos consumados e os tentados não. Isso é mentira. Tá lá no artigo 1º, a gente vai ler agora. Vem comigo aqui na tela, ó. Artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. São considerados hediondos os seguintes crimes. Todos tipificados no decreto 2848 de 1940, que é o Código Penal, consumados ou tentados, tá certo? Então, a gente pune essas duas situações. Aí tem uma observação muito importante aqui, que pode um dia ser pegadinha de prova. Ainda não aconteceu, eu acho, não que eu tenha conhecimento, mas aí vai que venha, né? Tô cantando a pedra pra você. Ó, são considerados hediondos os seguintes crimes, que ele vai trazer no rol. Todos tipificados no Código Penal. Ele disse aqui em algum momento que houve a criação de algum delito? Não. Ele trouxe um rol e ele disse que os crimes desse rol estão no Código Penal, que é uma lei que já existe, você sabe que existe o Código Penal. Então eu peguei os crimes de lá e trouxe pra cá. Só disse assim, ó, esse crime é grave, vai ser hediondo, esse crime é grave, vai ser hediondo, tá certo? Foi isso que o legislador fez. Ele deixou bem claro aqui que os crimes hediondos são crimes que estão no Código Penal. Agora a questão. Digamos que um militar da ativa, todo militar da ativa, quando ele está em serviço, ele comete um crime, ele responde pelo CPM, Código Penal Militar, e pelo Código de Processo Penal Militar. Lá no CPM tem o crime de estupro, que é diferente da classificação de estupro que tem no Código Penal brasileiro. Digamos que esse cara, em serviço, lá no meio de uma ocorrência, decide estuprar uma pessoa. Estupro, eu já estou lhe adiantando, que é um crime que está aqui no rol de crimes hediondos, certo? Só que a lei disse que os delitos hediondos estão no Código Penal. E o militar da ativa, quando ele está em serviço e ele pratica o delito de estupro, será que esse delito vai ser hediondo? Não, tá certo? Não vai ser hediondo, porque a lei deixou bem claro que não cabe essa interpretação do rol, né? A gente sabe que não cabe porque é um rol taxativo, e os crimes que são punidos aqui dentro dos crimes hediondos são os que estão no Código Penal. Como o militar ele não responde pelo Código Penal, nessa situação, estando na ativa, é no Código Penal militar, esse crime não é hediondo, tá certo? Por expressa previsão legal, porque senão a lei tinha deixado em aberto. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados em qualquer lei, consumados ou tentados. Não tá assim, aqui tá dizendo. Todos tipificados no Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o Código Penal. Beleza? Então, são os crimes do Código Penal. E aí, depois, houve a inclusão de uns outros crimes, né? De 4 a 5 outros crimes que a gente vai tratar, mas eles estão em leis especiais e a gente vai trazer no parágrafo único. Salvo a exceção do parágrafo único, todos os crimes estão no Código Penal. Então, não houve a criação de nenhum tipo penal. Beleza? Tranquilos? Informação importante, tá? Para que você tenha aqui noção do que é que a gente está tratando. Beleza? Bom, nós sabemos, né, que eles são crimes hediondos, sabemos a fonte constitucional, sabemos os critérios de definição, sabemos que eles são punidos a título de tentativa e de consumação, sabemos que esses crimes eles estão, a maioria, no Código Penal, salvo o parágrafo único, que a gente vai tratar mais na frente. Agora a gente vai classificar os crimes, tá bom? Eu vou ter crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a paz pública, contra a saúde pública, a gente vai ter inúmeros crimes. Professora, tem um bizu para decorar o rol? Infelizmente não tem, porque são muitos crimes, é humanamente impossível a gente fazer um mnemônico. Mas eu vou classificar para você e de acordo com a classificação vai ficar mais fácil para você visualizar esses crimes. Show? Vamos começar. Primeiro a gente vai começar sobre os crimes contra a pessoa que são hediondos. O primeiro dele é o homicídio, tá? Homicídio do artigo 121. Será que o homicídio simples ele é considerado hediondo? Em regra, não. Certo? Em regra, o homicídio simples não é considerado hediondo. Qual é a situação que vai caracterizar aqui o homicídio simples como hediondo? Quando ele for praticado
em atividade típica de grupo de extermínio. Extermínio. Ainda que por um só agente. Tem que ser pelo grupo de extermínio? Não, tem que ser praticado em atividade típica, no modus operandi de um grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Essa é a única maneira do homicídio simples ser considerado hediondo, beleza? Já o homicídio qualificado, que vai estar lá no parágrafo 2º do artigo 121, ele sempre será hediondo. Sempre será hediondo, tá certo? Quanto aos homicídios, o homicídio simples só nessa situação que a gente trabalhou e o qualificado sempre será hediondo. Aí a gente tem outra classificação de homicídio que é o privilegiado, que é quando a pessoa age ali, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou por relevante valor moral, alguém estuprou sua filha, por exemplo, relevante valor social, tem um estuprador rondando e estuprando todo mundo, eu vou lá e mato ele, certo? Privilégio. E o privilégio acontece o quê? Afasta a hediondez. Então ele nunca será hediondo. A professora tá um pouquinho gripada, viu? Então não se assuste não com as tossezinhas de vez em quando, que é normal, é gripe. Então a gente sabe que o homicídio simples só tem uma forma de ser hediondo. O homicídio qualificado sempre é hediondo, o privilegiado nunca é hediondo, mas pode ser que ele seja qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. O nome disso vai ser homicídio híbrido, vai ser homicídio misto, né? Que vai ter a qualificadora e a privilegiadora no mesmo sentido. Um exemplo, por gentileza, né, professora? Ó, uma senhora tem uma filha, Dona Maria. Dona Maria é cozinheira, cozinha fora e vende umas comidinhas em casa de vez em quando. Dona Maria sai para trabalhar, deixa a menina de 15 anos sozinha, adolescente, em casa quando ela chega do colégio. Um belo dia, Dona Maria chega em casa e descobre que o seu Francisco, que mora na casa do lado, estuprou a filha dela de 15 anos. E resignada, né, porque ela não tem uma forma de fazer nada com ele, ela quer matá-lo, né, quer fazer alguma coisa, ela pega, faz uma lasanha, bota um venenozinho dentro, como se nada tivesse acontecido, ela vai lá no seu João e diz assim, seu Francisco, seu João, não sei qual foi o exemplo que eu dei, né? Seu menino, toma aqui essa lasanha pro senhor comer, como se nada tivesse acontecido. Ela vai lá, dá a lasanha, ele come, ingere o veneno e falece. O que foi que aconteceu? Homicídio, não foi não? Homicídio qualificado pelo emprego de quê, pessoal? Pelo emprego de veneno, que eu falei que ela colocou dentro. Só que ela praticou isso com um relevante valor moral. A filha dela foi estuprada. E essa era a forma que ela tinha de se vingar, né, digamos, por esse estupro. Então, a gente teve uma qualificadora? Teve um emprego de veneno. E a gente tem uma privilegiadora? Tem. Relevante valor moral. Quando isso acontecer, vai ser ou não hediondo? Não. Por quê? Porque o privilégio afasta a hediondez. Tá, ó. Afasta a hediondez da conduta, certo? Entenderam? Então pronto, ó. Homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, hediondo. Homicídio qualificado, sempre hediondo. Homicídio privilegiado, nunca hediondo. Homicídio misto, afasta a hediondez, tá certo? Lembrar que a qualificadora ela tem que ser de ordem objetiva, ou seja, que diz respeito aos meios e modos. Eu utilizei isso aqui para poder fazer, eu fiz isso daqui para poder praticar esse delito, tá certo? E lembrar que recentemente os nossos tribunais decidiram que o feminicídio, que é uma qualificadora, é de ordem objetiva, tá certo? Então, se for praticado, por exemplo, um homicídio diga-se de passagem, né, com privilégio e com a qualificadora de feminicídio, não seria possível classificá-lo como hediondo, tá bom? Em razão do STF ter classificado o feminicídio como uma privilegiadora, né? Na verdade, ter feito a classificação do feminicídio como uma qualificadora de ordem objetiva, tá certo? Show? Beleza? Então pronto, aqui tá ok, né? Vamos avançar. Ó, ainda nos crimes contra a pessoa, a gente tem a lesão corporal dolosa. Culposa, pode? Pode não, é dolosa. Contra qualquer pessoa, professora? Não. É a lesão corporal dolosa gravíssima ou com resultado morte. Se for grave, não pode. Se for leve, não pode. É lesão corporal dolosa gravíssima ou com resultado morte contra a galera das Forças Armadas, Segurança Pública, Sistema Prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública. Em razão de quê, pessoal? Ó, em razão da sua função, tá certo? Trabalhando, exercendo sua função ou a pretexto de exercer essas funções, tá bom? Quando a pessoa, por exemplo, eu vou matar essa pessoa aqui, eu vou causar uma lesão corporal dolosa gravíssima nessa pessoa, porque eu sou bandido, ele me prendeu, aí agora eu me soltei, vou matar, tá certo? Coisa dessa natureza, ó. Força Nacional de Segurança Pública, Sistema Prisional, Forças Armadas e Segurança Pública com nexo funcional. Não é por qualquer coisa, tem que haver o nexo funcional. Ou ainda contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, é só o de sangue, até o 3º grau, em razão da função, tá certo? Por isso que tá aqui, ó. Tem que haver o nexo funcional, tá certo? Beleza? Compreendido?
Lesão corporal dolosa, nunca culposa, de natureza gravíssima ou com resultado morte, contra o pessoal das Forças Armadas, Segurança Pública, Sistema Prisional, Força Nacional, em razão do nexo funcional, ou ainda contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau, em razão desse nexo funcional. Beleza? Ainda nos crimes contra a pessoa, a gente tem o delito de genocídio, que não tá lá no Código Penal, tá nessa lei aqui, 2889 de 56. E o que foi que eu disse pra você? Que todos são do Código Penal, com exceção do parágrafo único. E o genocídio estava lá no parágrafo único, que eu trouxe para cá, só para classificá-lo de melhor maneira para você visualizar. Ok? Entendido? Vamos avançar. Crimes contra o patrimônio, que são considerados hediondos. O roubo. O roubo, ele é considerado hediondo. Quando? Quando tiver a restrição de liberdade da vítima, ó, eu roubei e restringi a liberdade dela ali para efetuar esse roubo. Quando tiver o emprego de arma de fogo, não é arma branca, tá? Cuidado com a pegadinha da banca, é arma de fogo. Qual arma de fogo, professora? De qualquer modo, tá certo? De uso permitido, de uso proibido e de uso restrito, tá certo? Tanto faz, arma de fogo de uso permitido, proibido ou restrito vai ser considerada hediondo roubo. E ainda quando houver lesão corporal grave ou morte. Presta atenção que aqui é lesão corporal dolosa gravíssima e aqui é lesão corporal grave. Cuidado para não confundir. Nesse peguinho aqui que o examinador te pega, tá certo? Lesão corporal grave ou ainda morte. Desse jeito aqui, o roubo vai ser considerado hediondo. Fora dessas situações, não vai ser, tá bom? Lembrando que antes da entrada em vigor do pacote anticrime, só tinha uma situação que era considerada hediondo no roubo. Agora, o que você precisa saber, é o que está valendo hoje, é isso aqui. Roubo com restrição de liberdade da vítima, roubo com uso de arma de fogo de uso permitido, proibido ou restrito, roubo com lesão corporal grave ou morte, ok? Ainda contra os crimes contra o patrimônio, a gente tem a extorsão. Quando é que a extorsão vai ser considerada um crime hediondo? Quando tiver a restrição de liberdade da vítima ou ainda quando causar lesão corporal ou morte. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Ó. Lesão corporal. Eu disse grave? Eu disse gravíssima? Eu disse alguma coisa desse tipo? Não. Então, ó, aqui no nexo funcional da lesão corporal é corporal, dolosa, gravíssima ou com resultado morte. Aqui no roubo, lesão grave ou morte. E aqui na extorsão, restrição de liberdade da vítima ou lesão corporal, qualquer que seja, ou morte. Tá certo? Preste atenção, faça uma tabelinha aí bem bonitinha para você não se perder. Ainda sobre os crimes contra o patrimônio, extorsão mediante sequestro, de forma simples ou qualificada. Bom, tem muito que a gente tratar aqui não, beleza? Importantíssimo agora, inclusão do pacote anticrime, que é o crime de furto, tá? Quando é que o crime de furto ele vai ser considerado hediondo? Não é só você chegar na casa da pessoa, furtar uma televisão e ir embora que vai ser considerado hediondo, não, tá certo? Quando é que isso vai acontecer? Ó? É quando tiver um emprego de explosivo. Com emprego de explosivo. Professora, e o roubo? Porque o roubo a senhora disse que roubo com emprego de explosivo era hediondo. Pois é, porque não é. É uma aberração jurídica isso aqui. Porque o roubo, independente do que aconteça, de qualquer qualificador ou de qualquer uso de qualquer coisa, o roubo é mais grave do que o furto. Porque o roubo tem o quê? Violência ou grave ameaça, não é isso? O furto não tem nada disso. Só que o legislador classificou apenas o furto com emprego de explosivo e deixou de classificar o roubo com emprego de explosivo, tá certo? Quem somos nós para questionar, né? Ninguém. Então, o furto com emprego de explosivo, hediondo. Agora o furto de explosivo, professora. Eu chegar lá no canto que vende uns fogos, um negócio que explode, né? Qualquer artifício incendiário que cause ali perigo comum. Se eu chegar lá e roubar, é hediondo? Não. Se eu chegar lá e furtar, é hediondo? Também não. Então, ó, o furto de explosivo não é hediondo. Da mesma forma, o roubo com emprego de explosivo também não vai ser hediondo, tá certo? Só o furto com emprego explosivo. O pessoal chegou, uma quadrilha, chegou lá na Caixa Econômica, botou a dinamite lá, papocou, foi dinheiro para todo lado, saiu levando dinheiro. É hediondo ou não é? É, por quê? É furto, geralmente é furto, né? Que eles vão de noite, quando a caixa está fechada, né? Assim que funciona. Então, é furto com emprego explosivo e é considerado hediondo, ok? Esses aqui são os primeiros delitos que a gente tratou, os crimes contra a pessoa, os crimes contra o patrimônio, que são considerados hediondos. Vamos responder algumas questões para você não se cansar nem para ficar confuso, porque eu já falei de muita coisa aqui, e aí depois a gente volta tratando dos outros crimes, tá certo? Em relação às lesões, você tem que fazer uma tabelinha aí para você não se perder, tá certo? Essa daqui, lesão corporal dolosa gravíssima, no roubo, lesão corporal grave ou morte, na extorsão, lesão corporal qualquer que seja ou morte. Show? Vamos aqui no nosso quadrinho. Responder aqui uma questãozinha. Arlindo, traficante de drogas,
para se vingar do policial militar Noel, que o prendera no passado, ao encontrar em via pública Heitor, de 10 anos, filho biológico, ou seja, parente consanguíneo, espanca a criança sem intenção de matá-la, causando-lhe lesão corporal de natureza gravíssima. Com base no caso proposto, o crime praticado por Arlindo foi o quê, pessoal? Ó, ele não é hediondo? Claro que ele é hediondo. Por quê? Porque ele foi praticado contra parente consanguíneo de uma pessoa que faz parte ali do artigo 144 da Segurança Pública, em razão da função, porque o Noel prendeu ele no passado, tá certo? Então, isso aqui vai ser, sim, um crime hediondo. Então, não é considerado hediondo, já tá errado. B, não é considerado hediondo, tá errado também. Ficou a C e a D. C, é hediondo, pois assim são classificadas as lesões corporais gravíssimas ou seguidas de morte contra parente consanguíneo de agente descrito no artigo 144, em razão de sua condição funcional. Certíssimo isso aqui. É um item que você vai bater uma foto e vai botar no papel de parede do seu telefone, tá certo? D, é hediondo, pois assim é classificado toda lesão corporal dolosa contra parente consanguíneo de agente, em razão de sua função. Não, primeiro que não é toda lesão corporal dolosa, é a lesão corporal gravíssima. E não é contra parente consanguíneo, é contra parente de até 3º grau. Cuidado com essa aberturazinha da banca, tá bom? Gabarito letra C de corno. Vamos avançar. Segunda questão. José efetuou em 2022 um roubo no meio da rua, em menos de 1 minuto, utilizando-se de uma faca de cozinha para ameaçar a vítima. Esse roubo é hediondo? Não, porque não tem arma de fogo, tá? Na mesma ocasião, portava ilegalmente arma de fogo de uso proibido, que se encontrava fechada em sua mochila. Mas essa arma não foi mostrada ao anunciado seu porte à vítima do roubo. Nos termos da Lei 8.072, é correto afirmar o quê, pessoal? Vamos lá. José não praticou nenhum crime hediondo, já que a Lei 8.072 somente abarca os crimes contra a vida previstos no título 1, capítulo 1 da parte especial. Não, ele praticou sim um delito hediondo, a gente vai já ver por quê. B. José praticou um crime não hediondo e um crime hediondo, já que o crime de roubo mediante ameaça com faca é hediondo? Não, eu disse para você que é ameaça de arma, de fogo. Então aqui tá errado. José praticou 2 modalidades de crimes hediondos? Não, porque o roubo com faca não é hediondo. José praticou 2 modalidades de crime hediondo? Também não, porque a faca não é hediondo. Agora o correto. José praticou um crime não hediondo, qual é? É roubar com a faca, não é hediondo. E um crime hediondo, qual é o crime hediondo? Ele portar arma de fogo de uso proibido, que nós vamos tratar daqui a pouco, tá? Já que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é enumerado na 8.072 como uma das espécies. Exatamente. Gabarito letra E de égua. Vamos avançar. Daqui a pouco a gente chega nessa parte. 3. Não é considerado crime hediondo o roubo. Quer saber qual é o roubo que não é hediondo? Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima? É sim, foi o primeiro que eu falei. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo? É sim. Circunstanciado pelo concurso de 2 ou mais pessoas? Falei disso aqui não, viu? Falei. Qualificado pelo resultado de lesão corporal grave? Falei também. Qualificado pelo resultado de morte? Falei também. Qual é o gabarito? C de corno de novo. Bom? Vamos avançar. Referente aos crimes hediondos, julgue o item a seguir. O ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema legal para fins de classificação das infrações penais como crimes hediondos, de modo que incumbe ao legislador enunciar de forma exaustiva, ou seja, é um rol taxativo, os crimes que devem ser considerados hediondos. Correto, meus amores. Eu falei o quê? Sistema judicial, misto e legal. Qual é o nosso sistema legal? E o rol é o quê? Taxativo, tá certo? Vamos para a próxima, que essa daqui foi muito fácil. Se vier, é um presente. Só falta vir de laço. 5. Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz. Devido à gravidade das lesões, a moça sofreu lesões leves. A partir dessa situação, julgo o item a seguir. Se após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar um homicídio simples doloso, a conduta de Mário não será classificada como hediondo. Certíssimo. Por quê? Porque o homicídio simples, o artigo 121, ele só será hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Ok, queridos. Tudo tranquilo, tudo certo, podemos avançar. Então pronto. A gente vai encerrar. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não, é isso mesmo, tá bom? A gente vai encerrar esse bloco por aqui, daqui a pouco a gente volta tratando das demais classificações. Preste atenção, viu? Eu sei que eu falo rápido, mas se for preciso, você bote aí mais lento e preste atenção que tá todas as informações aqui nessa lousa. Show? A gente volta daqui a pouquinho, eu te espero já. Tchau, tchau.
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!